Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional, para fazer mais aquela mistura esperta entre política e esporte. Isso pelo fato de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu a entender que os Estados Unidos podem vir a boicotar diplomaticamente os Jogos de Inverno de Pequim, que estão marcados para o mês de fevereiro do ano que vem, fevereiro de 2022. Antes de mais nada, é importante a gente lembrar que boicote a Jogos Olímpicos, de uma forma geral, não são exatamente uma novidade. Nas Olimpíadas de Melbourne, por exemplo, de 1956, Egito, Iraque e Líbano não participaram porque Israel participaria desses Jogos Olímpicos. E a gente já tinha acabado de passar por uma agressão de Israel ao Egito logo depois da crise de Suez. Dessa maneira, portanto, os três países árabes, inclusive o Egito, que tinha sido agredido, optaram por não enviar atletas para esses Jogos Olímpicos. E, aliás, na mesma edição, também 56, Holanda e Espanha também não participaram dos Jogos Olímpicos porque a União Soviética teria atletas presentes e 1956 foi exatamente o ano da invasão soviética à Hungria. Foi a forma, portanto, de Holanda e Espanha condenarem essa agressão soviética aos húngaros. Mas nenhum boicote foi tão grande na história das Olimpíadas quanto o boicote promovido pelos Estados Unidos aos Jogos Olímpicos de Moscou, no ano de 1980. Lembremos, em 1979, a União Soviética tinha iniciado uma invasão ao Afeganistão e os Estados Unidos, parênteses aqui, devem ter pensado, jamais faríamos nada parecido com isso, convocaram um boicote generalizado aos Jogos Olímpicos de Moscou. E foi bastante efetivo. 62 países se juntaram aos Estados Unidos e não enviaram atletas para os Jogos Olímpicos que aconteceram na União Soviética naquele ano. A posição norte-americana foi tão forte que houve até mesmo ameaça por parte do presidente dos Estados Unidos à época, Jimmy Carter, de caçar o passaporte de atletas americanos que eventualmente quisessem driblar o boicote e fossem para Moscou mesmo assim. A retaliação por parte da União Soviética veio 4 anos depois, porque em 1984 os Jogos Olímpicos aconteceram em Los Angeles, nos Estados Unidos. E foi então a vez de 14 nações socialistas não enviarem atletas para os Jogos Olímpicos, mais uma vez, do ano de 1984. A exceção foi a Romênia, que mandou atletas e conquistou um notável segundo lugar no quadro de medalhas. De lá para cá, os boicotes esportivos aos Jogos Olímpicos caíram praticamente em desuso. Mas o tema volta à pauta, ainda que de forma um pouco diferente, porque já existe praticamente um consenso no governo dos Estados Unidos de que o país não deveria enviar oficiais diplomaticamente para a abertura dos Jogos de Inverno, que, como eu já disse no início dessa coluna, acontecerão no mês de fevereiro do ano que vem. A justificativa norte-americana é o tratamento dispensado pela China à minoria uigur, lá da região de Xinjiang, na porção oeste da China, que, segundo as acusações norte-americanas e de outros países ocidentais, seriam encarcerados em campos de concentração, passando, na prática, por um processo de genocídio pelas mãos do Estado chinês. E o tema nos Estados Unidos ganha ainda mais força por ser uma pauta bipartidária. Tanto republicanos quanto democratas concordam que o boicote seria necessário. Apenas para termos uma ideia do peso dessa pauta,
o Senado dos Estados Unidos aprovou uma emenda à política de defesa norte-americana de 2022 que proíbe o Departamento de Estado dos Estados Unidos a gastar $1 sequer para promover, ajudar ou facilitar a presença de diplomatas norte-americanos na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022. A diretriz não é ainda obrigatória porque ainda não passou pela Câmara e talvez nem dê tempo mesmo de passar tão rapidamente, mas isso acaba se refletindo na própria pressão do Parlamento dos Estados Unidos, do Congresso dos Estados Unidos, sobre o governo. Tanto é que, como já disse, Joe Biden, numa conversa que teve com o Justin Trudeau, o primeiro-ministro canadense, ao ser perguntado se pensava seriamente em, de fato, boicotar os Jogos Olímpicos, deixou claro que esse é um tema que está, sim, na pauta e nos bastidores, trata-se como praticamente uma decisão tomada. O que é curioso, afinal de contas, acontece alguns poucos dias depois de um primeiro contato um pouco mais longo entre Joe Biden e Xi Jinping, o que mostra que, na prática, houve sim uma tentativa de aparar as arestas, mas as arestas continuam aí. E talvez elas se tornem um pouco mais pontudas nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, no ano de 2022. Se essa e outras colunas do Petit Jornal te interessam, você pode se tornar um apoiador do nosso projeto e nos ajudar diretamente a manter o nosso podcast. Para isso, você acessa o nosso site www.petitjornal.com.br. Lá tem uma abinha chamada Apoie o Petit. E por lá você encontra as instruções para apoiar o Petit Jornal, seja morando no Brasil, seja morando no exterior. E, aliás, eu te convido também a conhecer o site do nosso outro projeto, que é o dos cursos do Petit Jornal. O site é www.petitcursos.com.br. Corre lá, porque agora está rolando um curso sobre a Turquia e que traz uma mamatinha a mais. Se inscrevendo nesse curso sobre a Turquia, você ganha acesso completo, integral, total, a todos os cursos que o Petit Jornal já ofereceu no passado. Absolutamente tudo liberado para você. Acessa lá então, www.petitcursos.com.br. Tem muito tema bom que vai te interessar por lá, além das aulas ao vivo sobre a Turquia. E se você quiser nos ajudar de uma outra maneira, agora de forma absolutamente gratuita, ouça o Petit Jornal pela Orelo, a plataforma que valoriza os produtores de conteúdo. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.